pessoal, nossos amigos César e Paulinho interpretaram por Lourenço Brado. A homenagem aqui ao Piracicaba e região, a mesa redonda aqui, os criadores de Curió, meus amigos aqui, todos presentes aqui, a todos vocês. Eu moro num lugar bem pertinho e fácil de chegar lá. Se tem amigo por ali visitar, melhor amigo avisa pela latida. Não é longe, é bem ali, é só seguir o voo da Juriti. Quando escutar o canto do MTV, aí já faz parte da minha vida. Lá tem laranja, limão, jabuticaba tem tocante em mamão, árvores lindas enfeitando o sertão, tem curiós cantando. Para pescar, fogão a lenha pra gente cozinhar, cheiro de flores pedalando no ar, há lugarzinho que eu amo. Alô, seu Elano! Alô, Piracicaba e região! Olá! Criador de Curió! Eu moro num lugar, cabocla linda para me completar. Se tem perigo por ali a rodar, melhor amigos, pisa pela latida. Não é longe, é bem ali, é só seguir o voo da Juriti. Quando escutar o canto do MTV, aí já faz parte da minha vida. Lá tem laranja, limão, jabuticaba tem balcão e mamão, árvores lindas enfeitando o sertão, tem curiós cantando, tem rio para pescar, fogão a lenha pra gente cozinhar, cheiro de flores pedalando no ar, há lugarzinho que eu amo, há lugarzinho que eu amo, há lugarzinho que eu amo. Lindo! Vamos, pessoal. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui fazendo a gravação da 8ª mesa redonda do Canto de Curió, Canto Praia Clássico. Queria agradecer aqui meu amigo Maurício aqui por ceder aqui a casa dos pais dele na cidade de Piracicaba, fazer um churrasco aí pra gente maravilhoso. Agradecer aos amigos que aceitaram esse convite, estão aqui. Como a gente fala, o pouco tempo que eu tenho hoje em dia de hobby, assim, de tempo de descanso, eu dedico ao Curió e à minha família. Às vezes eu sempre gosto de falar uma coisa, às vezes as pessoas procuram a gente pelo WhatsApp para falar durante o dia, nem sempre eu tenho tempo de responder, né? Até estava mostrando um negócio para eles ali agora, onde uma pessoa me passou uma mensagem à noite, eu estava no trabalho, 9 horas da noite, não respondi. Hoje o cara me mandou uma mensagem me xingando, eu falei, pô, até mostrei, pô, vocês verem, é complicado. Então vou falar para vocês assim, não é por mal, às vezes é por falta de tempo que a gente não responde. Eu vou responder, mas dentro das minhas possibilidades aí do meu tempo. Agradecer aí ao Udi, grande amigo que está sempre aí com a gente, ao Wilson. Ó, acertei. Não é bonito não. Esse amigão meu aqui, doutor Edmilson, vai contar uma história muito bonita. É o homem que trouxe o Curió GP presente aqui para São Paulo, que mostrou pra gente aquela fera nas estacas. Na época até competi com ele no carbono, né? O carbono. Seu Estevão,
presidente do clube aí da Sopap, que sempre atende a gente muito bem, aí tá sempre aí com a gente há alguns anos. Não é fácil ser presidente de clube, é um trabalho muito, realmente dá muito trabalho ser presidente de um clube. E ele faz parte dessas lendas do canto de Curió, que tem o seu Masali, que é uma raça Masali, todo mundo conhece. Quem não conhecer Masali não conhece o canto de Curió, a verdade é essa. O senhor eu não conheço, me perdoa. Seu Massarudo. Pô, Caxinguinha, cara. Também, quem não conhece dessa raça, não conhece Curió. O seu Joaquim. O seu Joaquim eu vejo bastante nos torneios, né, seu Joaquim? Tá sempre aí com a gente. O Rivelino, começando agora. E o primo do Gustavo. Engatilhando, né? Agora começando, engatilhando. Brincadeira. Então, pessoal, de novo eu agradecer vocês por esse momento. Começar, obviamente, pelos mais velhos aí, que tem muita história para contar pra gente. Falar um pouquinho da trajetória, das suas histórias aí no Curió. E aí a gente vai trazendo pra cá, aqui, pra nossa aqui, que não somos tão novos, né? Mas em relação a eles, só aqui deve ter, daqui pra lá, ó, deve ter mais idade que a proclamação da República. Então vamos lá, por favor, senhor Joaquim. Joaquim Vieira, o senhor conta um pouquinho aí da sua história, das raças. A gente, toda a vida que viveu nesse meio aí, então hoje não dá nem para acreditar, porque as coisas mudaram muito, mas no tempo da gente, os curó da região de Piracicaba seriam os melhores curó da região de Piracicaba, Limoeiro, Porta Grande. Depois que apareceu o Renadias aí, então as coisas modificaram muito, mas hoje a gente chegou num ponto que tem que ser assim, porque é o melhor do mundo mesmo, esses cantos que tem agora, né? O que o senhor, na época o senhor começou a criar, que ano? Eu comecei a criar em 1968. 1968. 68. Que raças que o senhor lembra? Naquele tempo só falava em Butucatu, Limoeiro, Araquá, esses tipos de passarinho que eram os melhores, esses passarinhos. Como que era o canto deles naquela época? O Butucatu era um passarinho, o Butucatu sempre foi um repetidor, né? É um canto liso, mas não tinha essas botas de praia, hoje não existia aquele tempo. Era o canto Butucatu com repetição. Tudo passarinho hoje considera. Hoje não tem valor, né? E nem existe mais esses passarinhos. Porque a vantagem é que era tudo repetidor, né? Butucatu, Limoeiro, Araquá, São Pedro, aqui era o melhor passarinho que existia, era isso daí. Jéssica pode dizer também, né, Jéssica? Foi que apareceu na Dias. Na realidade, os curiosos melhores que nós tivemos em Piracicaba, primeiro de tudo foi o Volta Verde. É um canto maravilhoso. É uma voz gostosa, sabe? E tinha o Pau Preto. O Pau Preto também. O Pau Preto era um curió também que ele cantava bem, a melodia dele era muito boa. E depois vinha o Butucatu, acho que era o terceiro lugar. Depois vinha Araquá, vinha Limoeiro. O Limoeiro já cantava bem, ele cantava muito assim, folhado, sabe? Um rock que quase o pessoal não gostava. E depois que veio o Porta Grande, na realidade, nós ia lá no Lima, e ele tinha até um curió, o Praia Grande. Ele tinha um curió lá, um dia nós ia lá, eu e o Mazalo ia sempre lá na casa dele de manhã. Ele estava descendo lá com o curió, era um Porta Grande, velho. E esse curió tá, isso aqui agora é lixo, é Porta Grande. Porque o Lima foi o primeiro que trouxe o curió praia de Piracicaba, na região. E daí o pessoal de São Paulo vinha muito na casa dele, ele foi um dos
Chico Lima, né, Zé? É, o Chico Lima. Foi o que mais começou com o Curuá Praia e vinha muita gente na casa dele. E ele era bem caprichoso, sabe? Era uma pessoa caprichosa. Agora, o Curuá Volta Grande e o Curuá Limoeiro e o Pau Preto eram muito bons. E o Tucatu, que o Joaquim falou, também era. Os Curuá de Piracicaba eram os repetidores naquela época. Era difícil você não ver um Curuá que repetia. Eu comecei a criar, eu tinha 17 anos, para 16, para 17 anos. Foi em 1965. Em 65 eu fiz um viveiro lá na minha casa, criei lá, arrumei uma feira, criei um ano, 5 filhotes. Daí no outro ano, ele era muito amigo meu, que nós sempre fomos, nós fomos mais por nós. Ele falou para mim, Zé, eu tento criar e não consigo. Falei, então leve a fêmea, em agosto, ele criou 2 ninhadas na cada vez. Devolveu a fêmea, criei mais 3 ninhadas na cada vez. Eu criava o Curuá Pau Preto, mais bom, né? Ele criou o Curuá que repetia também bastante, né? Cheguei, acho que veio da onde. E era Curuá criado também. Não era. Eu acho que não era. Aquela época era difícil criar. E de lá pra cá eu tive muitos Curuá famosos, entre eles eu tive o Caxingui, né? Criei muito com o Caxingui. Eu distribuí filhote para tudo. Aqui em Piracicaba, onde você vai, né? Até um filho do Caxingui lá. Criar, né? Era um passarinho que ia dar gosto, porque era um passarinho que ele repetia muito. Eu digo que você galava com ele, você pendurava ele numa sala, você não podia ficar perto, senão ele só mascava e cantava. Mas quando ele chegava a dar 30, 40, era um passarinho que tinha uma disposição medonha. E bom para criar, você galava 2 vezes a fêmea, máximo 3, macia, 3. Eu cheguei a criar até 4. A fêmea botar 4 ovos e criar 4 ovos. Olha só. Inclusive eu dei uma fêmea pro Estevam. O Estevam foi em casa um dia, eu estava com uma ninhada de 4 filhotes. O Estevam falou, você não quer largar uma fêmea dessa para mim? Na realidade eu dei para você, né, Estevam? Uma fêmea filha do Maracanã. O Maracanã era um Curuá muito bom também. Ele era de uma raça aqui descavado. E é uma raça Água Monte. E dá um filhote bom também, o Curuá canal gostoso, muito. E criei, acho que eu criei mais de 1000 filhotes. Nossa. Criei mais de 1000 filhotes. Olha só. Que espetáculo, cara. Eu tava vendo em casa lá as coisas lá. Teve aqueles que eu não marquei, mas lá tem 1.100, 1.100 e pouco. Das marcações que estava. Depois comecei a marcar. Eu ganhei muito. Isso aí de 65 para cá. 65. 1965 pra cá. É filhote. É filhote pra caramba, hein? Naquele tempo ninguém criava em E Piracicaba. aquela cruz da Caxingui Pombinha, que é a famosa. A pombinha era uma filha muito famosa. E dava filhote bom, meu. E o Joaquim conheceu também. Se nós tivemos, porque a pombinha era uma fêmea que corria na mão de todo mundo e nem queria, porque ela botava quando nascia o filhote e ela jogava fora. Daí o Celso Maísto, falecido Celso Maísto, possuiu a fêmea e ele tinha possuído o Caxingui. Criou. Daí começou a dar filhote bom. Daí passou uns tempinhos, um dia ele falou para mim que ia vender o Caxingui e comprei dele. Eu veio em casa, daí eu e ele criamos muito, daí comprei uma pombinha também, sabe? Possuiu uma pombinha e criou. Até o Rivelino, eu dei um filhote para ele. Não é esse Rivelino, aqui é outro. Não, é o Rivelino, é um jogador mesmo. O bigode. O bigode. Nós demos para o Murata, um filhote, Curió, para ele criar lá, filho da pombinha com o Caxingui. Depois ele vendeu um filhote desse casal para o Rivelino. Inclusive o Cid tem ainda um lá que é tataraneto, né? Tataraneto. Dessa raça aí. Dessa raça aí. Eu ganhei com ele. Cria com ele, repete muito, né?
É umas raças que, sabe, veio de lá de trás. Que nem hoje o pessoal fala, tem uma raça lá, não sei onde. Você vai ver lá atrás, você vê que aqueles bisavós, tataravó, que deu a linhagem a tudo hoje. Isso, a linhagem para todos esses passarinhos. O que o senhor falou é muito importante, é uma coisa que eu gosto sempre de frisar em todas as mesas redondas, para todas as pessoas que eu conheço. Hoje em dia as pessoas falam de muita raça, hoje em dia tem coisa que virou meio modismo, né? Aparece uma coisa e todo mundo, vai aquele negócio. Só que eu sempre costumo te falar isso. Pode olhar lá atrás, que lá atrás, essas raças que foram responsáveis pelo que é o canto praia clássico hoje. Pelo segmento. Exatamente. Porque na realidade, vocês todos sabem, o praia, eu vi o Ana Dias cantar na estaca aqui, pescava, o xodó, entendeu? Peludo, que era, naquele tempo fazia um torneio na escola agrícola. Eu tenho a coleção de discos do Ana Lia, desde o primeiro que foi feito, porque o Chico Lima tinha, como ele está lá em casa. Então, ontem esse disco está lá, está tudo lá. Tem a coleção inteirinha. Xodó, Ana Lia, Peludo, todos esses discos. Calé. Eu guardo com carinho. Eu até falo para meus filhos, quando eu morrer, se quiser jogar fora, você joga. Meu filho fala, não, minha filha gostava de curió. E, na realidade, quando eu criei uma filha, ele estava criando 3 filhotinhos lá, a filha me tratou mais, um dia no sábado lá, ele falou para mim, pai, morreu um, aí eu não aguento mais tratar, leva embora. E era filho do cachorro. Chamego, né? Chamego. Vai ver as raças aparecendo. Chamego era do Dr. Luiz. Trouxe em casa, eu criei e saiu 2 fêmeas. Acabei de criar as 2. Uma chamava Cachimbi, que gerou muito filhote. Criava o Cachimbi, dava cada filhote. Tudo repetia, estava bonito, sabe? É porque, na realidade, às vezes o mesmo pai ou a mesma mãe é que nem a nossa mão. Um sai mendigo, outro sai maconheiro, outro sai deputado, outro sai presidente. E na realidade o passarinho é a mesma coisa. Porque às vezes você cria uma ninhada de 3 filhotes, sai 2 filhotes macho, um pega canto e o outro você não sabe se ele canta. É grego totalmente. Entendeu? Existe muito disso. Eu falo, isso é uma das coisas mais importantes que a gente sempre vem falando, né? Hoje em dia ninguém pode garantir que um filhote vai cantar clássico e vai repetir. Ninguém pode. E eu vejo, às vezes a gente vê o pessoal, não, o cara me garantiu que esse aqui vai ser repetidor. Eu falo, ô louco, então, meu amigo, ó, desculpa, pega lá. Porque não tem como. Não tem como. Você pega um filhote hoje, compra um filhote aí de 1,5, 2 mil. Tem como você saber se vai ser clássico e repetidor? Não. Não, pô. Só quando ele cantar que você vai saber. É tudo uma surpresa. Hoje não tem mais nenhum bobo, né? Todo mundo cria, separa, deixa lá. Agora, o que vai vir, a gente tem que esperar abrir. Enquanto não abrir... Daí sai grego. E às vezes sai grego. Mesmo tendo todo o manejo, mesmo tendo todo aquele trabalho, às vezes não vem. Não tem mágica, não tem uma... Se tivesse uma fórmula mágica, nenhum de nós criava curió. Mas hoje, o curió evoluiu muito. Muito. Há 10, 12 anos atrás, a evolução... O curió, nesses 15 anos, transformou do dia para a noite. Porque muitos que começou a criar, não os criadores, mas aqueles que gostam de fazer o canto. Tem ele sozinho e tal. Ele sozinho ele tem mais força para sair. Por quê? Porque ele aprende aquilo ali. E hoje a pessoa sabe ensinar. Não toca muito, você vê, toca mais baixinho, põe num lugar que ele não ouça outro passarinho, entendeu? Isso aí já é
é uma coisa bem, é um caminho bem andado. Mas de falar que realmente você criou um filhote, pai bom, a mãe boa, e vai sair igual, mentira. Eu não tenho disso. Vamos bater palma pra ele, merece Parabéns. Agora uma saúde. Ó, eu queria aproveitar, olha aqui, Luiz. Queria mandar um abraço para um senhor. Ele é pai de um amigo meu, pra vocês terem ideia. Eu trabalho no Banco Safra hoje. E eu tava trabalhando no Banco Safra, entrou um menino novo lá, o Kilson. O nome dele é Kilson mesmo, viu? E aí, verdade. E aí os caras estavam falando que o pai dele mexia com passarinho, ele falando lá que o pai dele mexia com passarinho. Aí eles falaram, o Vitor Padovan aqui, ó, um dos heads aí da área, trabalha, né, mexe com passarinho também, mexe com curió, dele, eu vou ver com meu pai se ele conhece ele. Aí ele pegou, mandou uma mensagem pro pai dele, Vitor Padovan, putz, mandou um abraço pra ele, ficou todo feliz. Então, seu Antonino de Periperi, um abraço, beijo no coração do senhor, obrigado. São pessoas como o senhor aí tão longe e que fazem a gente continuar a fazer esse trabalho, tá aqui num sábado gravando, a gente fazer vídeo e nos torneios. Grande abraço pro senhor. E ontem eu tava no restaurante almoçando também, aí tô lá almoçando, vem um garçom assim, um senhor, né? Eu te conheço. Aí parou a mesa assim. Aí eu falei, o senhor me conhece de onde? Você é o Vitor Padovan. Sou eu mesmo. Ô, meu amigo, eu crio curió, mas curió por causa sua, não sei o que, tem 2 curiózinhos lá. Pô, levantei, dei um abraço nele, tirei foto. São essas pessoas que motivam a gente, né? Você vê o que um passarinho desse tamanhinho faz com a gente. Eu fiquei todo feliz, saí de lá emocionado. Pô, ele trouxe uns abacaxi com limão ralado pra gente lá. Eu gosto um pouco de comer, né? Então já... Então, seu Orlando também, seu Orlando que trabalha lá no Salada Grill. Obrigado e um abraço pro senhor aí. É o que você falou, realmente é isso. Você vê que um passarinho é uma união saudável, né? O Woody eu conheço desde o molequinho. Agora, o Maurício pouco tempo. Mas lá se une de uma tal forma, você vê a força que os curiozeiros têm no Brasil, sabiazeiro, canarista, os que têm trinca-ferro, tem uma força danada. E o conhecimento de todo esse pessoal forma uma família forte, uma união forte. E nós somos parceiros. Eu também fui gerente de banco 52 anos. Olá. Hoje eu parei. Cansa, né? É que nem eu falei, ontem era 9 horas da noite, eu tava dentro do banco. Aniversário da minha filha, eu tava lá. Amanhã, 5 horas da tarde, tô lá de novo, vou até meia-noite. Aí eu fui um pouco diferente porque eu fui cooperativo de crédito. Um dos fundadores que está vivo sou eu e quem foi presidente do Coral. O resto morreu tudo. Não tem nenhum diretor que, quando fundou a cooperativa, está vivo. Que legal. Só nós dois. Porque nós éramos bem jovens. Eu tinha, na época, 19 para 20 anos. E ele tinha 23. Só nós dois que estávamos. O resto, tem lá a data da Assembleia lá, naquela época. A corrida da preto e branco. Esse Woody. É Woody. A foto que era preto e branco, tá quase tudo branco. Já o preto já tá subindo. Seu Mazali, vai lá dar uma... Conta aí pra gente aí sobre o Mazali, conta sobre história do senhor também. Eu também sou um criador, junto com o Zezo aqui, com 16 anos de idade, 16 para 17. Tinha 15 anos. Então aí começamos a criar curió e todo ano a gente cria. Mas com a evolução, a tecnologia que está tendo hoje, eu acredito o seguinte, que os curiós vai virar canal do rei. Só tem o seguinte, vai ter que ter uma criação de voz, melodia, repetição, porque o resto vai cantar tudo igual. Todos eles vão cantar praia, certinho,
mas vai ter os Nelson Gonçalves para cantar, os Aguinaldo Raiol, entendeu? Iglesias. Exatamente. Porque o resto vai ser esse pessoalzinho que tá cantando aí, né? Então, é isso aí que eu tenho a falar. Muito bom. Seu Mazzali, até hoje o Luiz estava conversando com a gente estava falando, a gente falando assim, pô, vocês viram alguns curiosos dos grupos aí e tal, e todo mundo aplaudindo, aí a gente tava... É uma coisa que a gente sempre fala aqui na mesa redonda e a gente sempre foca muito nisso, eu bato muito nessa tecla. Foi o que o senhor falou, cara, tem que dar valor pra voz, andamento, melodia, colocação de notas, cara, cara, então a qualidade, às vezes a gente vê um curió, falo, meu Deus do céu, velho, falei, peraí, eu já me calo, já não, né, pra gente não arrumar inimigo, a gente fica quieto, mas aí a gente, sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente fala, voz, andamento, melodia, colocação de notas alongadas, a gente fala notas alongadas. Às vezes eu vejo gente falando assim, eu vou pôr mais batida de praia no meu passarinho, no meu CD, o curió vai balançar mais. Eu falei, cara, mas não, o balanço do curió não fica no batida de praia, o balanço do curió ele fica no conjunto, não é na batida de praia, não é você colocar 7, 8 batidas de praia que você vai falar, meu passarinho balança mais que o seu. Não, o balanço ele vem desde o primeiro módulo. Desde o primeiro módulo você já nota que o passarinho é diferenciado e ele balança. Ou não é GP presente? Que é o caso dos bico branco lá do Murado. Os filhotes dele vinham numa categoria para cantar e repetindo. E ele não era um curau repetidor. O bico branco não repetia. Mas os filhos dele, 15, 20 samaritá. Qualidade. E com uma qualidade de canto espetacular. E fala pra gente aí, como que surgiu o Mazzali? E essa raça Mazzali? Aí surgiu de uma fêmea que eu comprei do Magrão, daqui de Piracicaba. Então eu falava, larguei a fêmea com o nome Magrão. E a turma passou pra Magrona. Isso, famosa. Era Magrão. Porque eu tive um curió mateiro. Eu passei esse passarinho na Magrão. Mas eu não dei importância para esse mateirinho, sabe? E eu tava lá com os filhotes lá no escritório, tocando um disquinho. Um dia eu cheguei lá, um curió cantando. Falei, mas não liguei o disco, era aquelas eletrolinhas antigas ainda. Pus o curió pra fora, rapaz, 10, 15 samaritanos numa categoria pra cantar. O rabinho assim ainda, 6 meses e meio. E daí o Bengala foi lá e viu o curió. Eu estava no escritório, fui atender o telefone, o curió disparou a repetir. Lá, 18 samaritanos passou, eu não vi. E eu acabei, daí ele ficou, da meio-dia, era 5 horas da tarde, ele não saía de lá sem levar o passarinho. Como que era o nome dele, Zé? Como que era o nome dele? Bengala. Qual o nome dele? Não é o Kid, não, né? Não, Bengala. Quase que é o Kid do Bengala. É o Bengala que está hoje lá em Ilhéus, na Bahia. Você já não faleceu, viu? Porque ele mudou para a Bahia para fazer um tratamento de câncer. Ele tá fazendo um tratamento de câncer. Bom, esse passarinho que teve o nome de Serra Pelada. Olha, cara. Que isso, cara. Porque o curió Foi era o Serra Serra Pelada. Eles deram o nome depois, o Bengala que pôs o nome de Serra Pelada e largou ele pro Zé Garçom, lá de São Paulo. Isso mesmo, ó, ficou famoso isso aí. Olha a história que é, cara. Chegou aí? E o Zé Garçom criou com esse passarinho e deu filhotes maravilhosos. Deu filhote maravilhoso. Dessa raça. Eu não vi, né? Mas ele tem essa raça lá, ó. Ah, você tem lá ainda? Serra Pelada eu tenho. Sou muito amigo do Zé. Ah, é. Olha que interessante, cara.
Olha, Mundo pequeno, né? Eu precisava até do telefone do Zé, que eu preciso falar com Tem ele. aqui, ó. É, que o pessoal me passa. Ah, que legal. legal. O Sara Pelado já é tataranudo, esse seu aí É, tataranudo. com certeza. Aí, Neto, bisneto. Eu tinha a Essa rapaz Magrão, morreu, entendeu? né? Que a Magrão era filha de um curió chamado Jundiaí. Era Jundiaí com Itororó. E chamava Junito esse passarinho. Jundiaí e Itororó. E criou com uma fêmea que um amigo meu comprou de um crente. Ela chamava Crentinha por causa do que era crente. E tirou uns filhotes e saiu muito bom. Os filhotes, e ele ficou com 2 fêmeas lá e eu comprei as 2 fêmeas. E é uma que deu uma Magrão, né? E daí que foi, poxa vida, que fêmea que deu, né? Espetacular. Eu larguei uns filhotes depois dela, filhas dela, Pochoite, que deu as Masali 1, Masali 2. Olha aí, rapaz. Então, eram filhas da Magrão com um pombinho, que era irmão da pombinha. Filha do cacique. Olha só. E eu comprei o cacique e emprestei pro Celso. Nunca cheguei a criar com o cacique, emprestei pro Celso, ficou 30 dias lá e ligou pra mim, o coroa tinha morrido. Não cheguei a criar com o cacique. Então, essa é a trajetória, foi criando, e até hoje a gente cria. E hoje ainda estou criando com um curió que vem dessa raça, Magrão, Caxingui Pombinho. E tem a folia, né, Mazal? A folia, então, a folia era filha da Masali 1 do Choite, ela veio do Choite, a folia. Era filha de uma fêmea que era minha. Então ainda tem uns rabichos daquela geração. Olha, espetáculo. O curió que eu crio com ele não tem canto. O Murata que criou esse passarinho. Ele não tem canto, mas ele é de uma raça que vem Magrão, Caxingui, Pombinha e umas outras raças lá, que eu me lembro lá que o Murata emprestou de um amigo dele lá de São Paulo, né, que ele tinha largado esse filhote lá. E tirou o filhote, ficou no meio do criador, não tem canto. Mas ele repete, tem um vozeirão. Qualidade. E tem uma qualidade de canto dos filhotes dele muito bom. Seu Mazado, aonde entrou o curumim aí? Porque muitos criadores aqui em Piracicaba têm a raça curumim. Curumim tem diversos curumins. Depois o curumim mesmo real, quem criou foi o Lebre. Lebrão, aqui em Piracicaba. Ele que criou o curumim. Irmão do campeão do Vale. É, irmão do campeão do Vale. Até quem era para comprar o curumim, o campeão do Vale, era eu. No último dia, o Oswaldo lá de São Paulo veio e comprou o curumim. E o campeão do Vale que estava cochichando ainda, chuveando só, não cantava. Mas é filho do Fuminho, porque era um curado adquirido de um cara que, não sei se você conhecia o Fuminho. Curumim, nós estamos falando da raça. Curumim. Com uma frotinha. Uma frotinha, era Fuminho. É e exatamente frotinha. isso aí, curumim Esse é o curumim, é irmão do campeão do Vale. Depois surgiu outros curumins, colocado o nome de curumim, mas o curumim mesmo é filho do Fuminho com a frotinha. Exatamente. Exatamente. Esses são originais. Essa é a verdade. E depois foi, quem adquiriu ele foi o Lua, e levou o campeão do Vale aí nos torneios. Espetacular. Então, daí o Dr. Luiz comprou a frotinha e o seu Orlando, aqui da fábrica de bebidas Orlando, comprou o Fuminho. Então separaram o casal. E a fêmea, a frotinha, morreu lá com o Dr. Luiz por falta de atendimento dele. Bateria fraca. Mas Tem 20%.
dos passarinhos antigos aí, dessas raças antigas, tudo que é bom hoje, você vai ver, ele tá vindo lá e tem raízes Daqui de trás. daquela geração antiga. São Bento também foi um passarinho muito. É, o São Bento. Nossa, São Bento deu muito filhote bom. A São Bento era daqui também, né? São Bento veio do Júlio, né? O Júlio, O Júlio de São Paulo que trouxe. o São Bento é filho do Matuto K29. Tem alguma coisa a ver com o São Bento do Celso? Tem. Tem. Aquele São Bento porque o Juno trouxe o Curió, o São Bento, o Joca. O Joca criar. E o Joca criou com diversas fêmeas. Então, o meu era filho São Bento e Mona Lisa. O Joca que você fala, Joaquim ou Joca? Ali? Não, Joca. Não, Joca. Joca mesmo. O Joca que agora tem cabelo. Agora que tá cabeludo, o Joca que agora tá cabeludo. Isso é uma verdade. Então, um pessoal, um amigo do Joca lá em Fortaleza, o Wendel era careca. Igual eu assim, ó. Igual o Wendel tava assim, igual o Udi. Aí quando eu fui pra Fortaleza, tem um menino lá, o Leodivan. O Leodivan tem um produto que eu não sei o que é. Tá mandando pro Brasil inteiro aí. O Leodivan passou aquilo lá na cabeça do Wendel, e essa semana o Wendel me mandou uma foto, mas já tá uma cabeleira, cara. E aí eu vi uma foto do Joca também, o Joca tá com uns cabelão, não sei se vocês viram agora. Aquela coisa. Então acho que estão tudo usando o produto do cara. Você tá vendo, doutor? Se vier cabelo preto, até eu interessei. Ô Luiz, e aí o Leodivan, cara, o Leodivan vai mandar pro Udi, vai trazer no porco da fornalha. O endereço desse cara aí. Ele vem no porco da fornalha. Vai vir no porco. Dá um look legal aqui. No porco da fornalha tá bonito. Promete, hein? Manda um endereço pra mim mudar o visual aí. Ai, vamos lá. Vai. Então, dessas raças antigas aí eu conheci bastante, porque eu sempre fui um criador junto com esse pessoal, o Joaquim, o Zezo, o Lebrão que parou a criação, depois que ele vendeu esse casal que deu os filhotes bons, né? E naquela época também, a gente de bobeira, sobrou na minha mão até para comprar esse casal, e eu acabei me comprando. Mas fomos lá pra ver, lembra? Então, o seu Orlando falou pra mim, não, você quer criar curiosa, é só você falar pra mim, tudo bem, mas eu queria criar era a frotinha com ele. E eu falei pro doutor Luiz, eu fui lá um dia, nossa, tudo maltratada, fêmea. Eu falei, você precisa cuidar dessa fêmea, quer que eu leve em casa? Eu crio lá. E você pode pegar quantos filhotes você quiser. Não, eu vou criar com ela. Acabou morrendo. Puta. Judiação. Então, e o Fuminho ficou na casa do seu Orlando e não sei, eu acho que acabou morrendo por lá mesmo. Mas o Orlando tratava muito bem, passeava o passarinho. Ele não era de grande repetição, mas acho que ele trazia uma genética muito boa. Os filhos dele foram campeões aí. Exatamente, isso aí também tem muito, né, Edmilson? O pessoal fala assim, eu quero... Quantos cantos passa o pai desse filhote? 2, 3. Então não quero. Tá bom. Se cria com curió de... Não sabe o que tá ali atrás. Os filhos dá 1, 2, 1, 2. Se cria às vezes com curió que é 1, 2... e dá repetidor. Tem um filho do Caxingui, ele dá 1,5 canto. E o Murata, como era do Caxingui, falou, eu vou tirar com a minha fêmea aqui. Eu tenho esse passarinho lá. Não abre o bico para dar menos de 10 cantos, é de 10, 20, 30 cantos. Atrás do pai, da mãe, atrás do avô. E ele, o pai é 1,5 canto, 1,5 canto. É aquilo que a gente fala, tem que olhar o todo, né? Mas ele trazia uma genética boa.
Dessa fêmea, ele criou com uma fêmea, mulata, que ela era filha do gladiador do Joga. Gladiador é São Bento, né? É Matuto. E eu tenho esse passarinho, Caxingui, com essa fêmea do Murata. E que deu uns filhotes muito bons. Até uma vez eu passei um filhote lá pro Reinaldo de Birigui. Conheço, amigo meu. Ô, Reinaldo. Daí ele tem um filho filho desse curió que eu tenho aqui, uma filha do Bico Branco. Aonde ele É o curió que ele tem lá, que é o melhor curió dele lá. O Presidente. Reinaldo já tem a Acho que é isso aí. É. Então. E o ano retrasado eu passei pra ele um filhote, irmão do dele, cantando. Vou passar por Vitor, isso aqui acho que ele passou pra você. Passou? Passou. Ah, então. E eu acabei vendendo esse passarinho, largando ele pro Toninho. De Limeira. De Limeira. Olha que legal. Ah, olha, É uma baita de uma raça. repetia muito. Então, é filho desse Caxingui que dava um canto e meio. E ele repete e dá a filhote, repetindo. Que beleza. Olha Fiquei que feliz espetáculo. agora. Então você conversar com ele, você fala. Falo que sempre com comer ele. bem Falei com sobre ele isso aí. ontem. Falei com ele ontem. Gente boa. Gente boa, muito legal. Seu Estevão, conta aí pra gente. Quando o senhor começou a criar histórias aí do Comecei senhor? em 75, que eu comecei a criar curió. Eu criava Tacílio, Canário Terra, Canário do Reino, eu criava tudo. Mas comecei em 75 com a fêmea que eu peguei do Dito Moisés, que era filho do Realixo. Foi a primeira fêmea que eu peguei. Mas não consegui criar. A fêmea, ele criava num viveiro que acho que 1 quilômetro mais ou menos ia. E a fêmea era um torpedo, eu ia criar na gaiola, não teve jeito. O filho dei ela para frango. Aí eu comecei a criar realmente uma fêmea que eu peguei do Masalha, uma fêmea chamada Crioulo, que era filha de um litoral que ele tinha, voltada na filha dele. Tinha botado 3 ovos, 3 ovos bonitos. E daí eu comecei a criar com ela. Aí tive algumas vezes que alguns passarinhos passaram na minha mão, inclusive o Junito passou na minha mão. Eu que passei para o Magrão, que depois o Magrão criou, né? O Magrão criou 3 fêmeas, parece, e 2 ficou com ele e uma ele me deu, ele ficou de me dar um casal, né? E a fêmea ele me deu, mas eu fui com tanta sorte que eu soltei a fêmea no viveiro, quando eu fui tirando do viveiro, ela escapou assim por cima, assim, rapaz, saiu voando assim, entrou em órbita, nunca vi um passarinho fazer fêmea dele, sumiu a fêmea. E que era irmã dessa minha Bruna, que era Caxingui. Tinha 2. A irmã da Magrão também, emprestei pro Tine criar, foi no viveiro lá, depois ele trouxe a fêmea com 3 filhotes pra mim. A fêmea doente, com os filhotes tudo doentes. A irmã da Magrão também, morreu. Ficou só essa daí, né? Só sobrou Essa essa outra minha alguém deve ter pego, né? Aí depois veio na minha casa o Matuto 07. Matuto 07 era do Dr. Luiz, que era pai do Vai Ver. Se você vê o Matuto 07, você não acredita, ele dá meio canto. Você não sabe se é curió ainda. Curiózinho desse tamanho, assim, não sabia se era meio curió, canto. né? Eu falei pro Dr. Luiz, não aguenta esse passarinho, leva embora, que é muito ruim, canta pra diabo essa desgraça aí. Ele falou, nossa, você não sabe. Aí foi pro Guto lá do Rio de Janeiro, ficou lá com o Guto. E daí que saiu o Vai Vem. O Vai Vem é filho da Toxinha. O Vai Vem tem Caxingui. É. Tem. Eu criei muito. Chamego e Caxingui. Porque Criei a filha, muito com o Vai Vem, com o Caxingui. Né? a Toxinha é mãe mãe da mãe do Vai Vem. A descendência Que é por parte de mãe, ele tem Caxingui, por parte de pai era Matuto 07. E criei com raça do Euros, aí veio criando desde 75, né? Alguns passarinhos, essa fêmea que eu peguei dele, criei muitos filhotes com ela também. É em cima ali. Lá pra cá, criando com algumas, né? Passaram alguns passarinhos, criei alguns filhotes. Não contei porque
Antigamente a gente não tinha muito controle, né? As pessoas mais de idade hoje até eles falam o nome e tal, mas não montam uma árvore, não montam. Hoje em dia o pessoal quer ver documento do bicho, né? Então tem que ter o pedigree, né? E a maioria desses passarinhos mais antigos é assim, é filho desse, daquele e tal, e não tem, né, a documentação. Não tinha aquela marcação, né? Não tinha marcação porque o pessoal não se importava, alguma que era menos, né? Eram poucos passarinhos, então era mais fácil controlar, né, de cabeça, né? Hoje o camarada cria 100, 200 filhotes aí, como ele vai marcar tudo de cabeça, né? Então tem que ter as árvores, tudo, né? Então, muita raça se perdeu, né? Como o Osvaldo falou, é certo. Hoje, antigamente o pessoal punha passarinho para criar, punha porcaria, né? Os mais ruins ele punha para criar, porque ele falava, vai estragar. Se for criar, vai estragar. Hoje o cara já pega o melhor passarinho para ele criar. Aí pega um passarinho que foi campeão, eu não vou criar um passarinho que foi campeão, vice-campeão ano passado. Então, todos eles vão sair cantando clássico, praticamente. Agora, encantar é outra coisa. Tá bonito é outra coisa. Cantar é uma coisa, encantar é outra. Então, às vezes não tem voz, não tem andamento, não tem melodia, as notinhas curtas. Passarinho às vezes fala, passou 20 cantos, mas você vê, a gravação deu 1 minuto e pouco. Tinha um curão chamado Bonitão, na varanda de casa ele passou 10 cantos, deu 1 minuto e 20. As notas do bicho, dá um samaritano que ia 1 quilômetro. Exatamente. Notas alongadas, né, seu Estevão? Melodia. Agora, então, é isso que vai fazer o diferencial, né? Mas o pessoal está apurando, né? Porque vem vindo gente nova aí com bastante conhecimento, né? E acredita, né? Porque tem pessoas antigas, aí, tem um senhor aí, por exemplo, ele pede, fala às vezes para mim, peça um curau para ir para galar. Mas é complicado para essa passagem para galar, porque ele pega o curau e solta junto com a fêmea nos 4 dias. Não precisa tudo isso aí, deixa ele dar uma galada, 2, 3, tá bom. Tira. Imagina que vai passar a raça dele numa coisa assim aí. Por isso que não sai coisa boa, tem que deixar lá. Acaba com o passarinho. Ô, teimosia, né? E não entende, né, que é genética, né? Então, essas pessoas que tinham antigamente, né, que dava certo e tal. Né? Então, o pessoal hoje novo, não, o pessoal novo hoje já vem vendo, né, a genética, as raças que dá, os cruzamentos que dá certo, porque às vezes é 2 bons, mas o cruzamento não dá certo. Exatamente. Entendeu? Você tem que, então, precisa prestar bastante atenção, né, e acompanhar bastante os filhos, principalmente, né, porque agora, eu acredito que daqui uns tempos nós vamos ter muitos bons passarinhos. Vai vem, velho, que eu tô muito lá na casa do Estevão, então. Vai vem, saiu de casa para ir por Lua, saiu de casa. Lua foi em casa, chupou quase uma parede inteira da minha parreira. De uva. Tava verde a uva, mas tava chupando. Chupando a uva só pra levar mais ver. Ele e o menino que trabalhava com ele lá. Valtinho. Velho. E foram buscar em casa lá, que ele queria. E às vezes, né, que nem eu falo, o cara pergunta, às vezes, né, ele fala, tem um pardinho, ela começou a cantar, não tá repetindo, será que eu vou repetir? Eu falo, quem que sabe o que vai acontecer? O vai e vem mesmo foi assim, a história vai e vem, o Toledo levou o vai e vem do Dr. Lida. Alô, com ele lá, tudo chamou o Dr. Lida, falou, viu, vou devolver o passarinho, porque o passarinho passa 2, 3 cantos. Fazer o que você curar igual esse tem aqui, né? Bom, o Dr. Lida foi buscar lá em Pirassununga lá. Botaram o vai ver em cima do carro lá, ficaram batendo papo, vai ver, começou a cantar aí começou a repetir. Daí uma coisa que eu não, uma coisa que eu ouvi, eu vou ficar com ele. Falei, não, agora não, já saiu da sua casa. Daí pra frente ele começou a repetir, mas já tinha quase 3 anos. É o que eu falo. Então, às vezes o cara não tem manejo nenhum, né? Não mexe, não tem manejo nenhum, não muda o curió, não faz aquele trabalho de analisar o curió, de pôr, vamos pôr ele ali, ver como ele se comporta. Vamos puxar aqui e ver como ele se comporta. O cara não faz nada. E aí, o curió é uma porcaria, não sei o quê. O curió é uma porcaria, não é o cara, não. É sempre a culpa é do curió nessa história. Nunca é do cara. Aí o pessoal não tem. A gente vê, às vezes eu faço vídeo e falando, pessoal,
faz assim, assim, assado. Isso aqui é melhor, a gente pode tirar um resultado legal fazendo esse manejo. Isso aqui, o manejo é muito importante. Aí você vê os caras hoje com um curió de 30, 60 dias pendurado lá, balangando, batendo no guarda-roupa, parece uma balsa, puxa na janela e aí fala, a culpa é do passarinho. Não, a culpa é do senhor que criou, viu, seu Estevam? Não é do cara não que fez tudo errado, né? Eu falo, poxa... É uma parte da genética que o pessoal não entende. A genética tem a parte do sangue e tem a parte do manejo. Faz parte do conjunto. Eu tenho um conhecido meu, por exemplo, ele adorava pegar todos os filhotes meu, repetidor que saía, tá? Ele queria o passarinho. Só que ele levava, punha na cozinha da casa dele lá, largava lá o passarinho acaba morrendo. Mas se ele trouxer um passarinho, filhote, por exemplo, uma pessoa que nem o Yuri, que nem o Maurício, que nem o Emilson, são pessoas que sabem cuidar, sabem dar trato, tem outros que dá até o passarinho cresce. E lógico, você cresce junto também, né? Então, o que é? O manejo, né? Agora, às vezes a pessoa pega e fala, o cara é bobo, não sabia que o passarinho dele era bom. Não sabia, ele só largava o passarinho no prego lá, não tinha manejo, não tinha nada. Cai na mão do outro que sabe manejar o bicho. Uma coisa é você criar com ele, outra coisa é você fazer um manejo para ele fazer uma apresentação boa. É igual um cara, um jogador de futebol, se ele não treinar, se ele não coisar, ele não vai aprender a jogar bem bola. Pelé, se deixar ele sentado numa cadeira, ele não fazia nada. Mas se pôr no campo para jogar, dar preparação. Falou tudo. Resumiu. Não é? Falou tudo. É a mesma coisa o passarinho, né? As pessoas às vezes pegam e acham que é só pendurar e bom, né? O que eu falo pro senhor, eu tenho 3 conhecidos nossos que quando vão pro torneio com o curió, eu falo assim, ó, cara, se esse cara puxar o curió no torneio e não cantar, o curió tá doente. Que é Paulinho Milian, Léo, né? Granai. Cara, esses caras, velho, Brás. Macaco velho. Os caras é tudo macaco velho, velho. Se ele for no torneio, puxar um curió, o curió não cantar, e for dele, ele que trouxe, ele que escreveu. Ah, Edmilson, não tá doente? Tá doente. Porque os bichos, é o que eu falo, bicho trabalha o passarinho. Os caras trabalham, os caras mexem, os caras testam, sabe? Gasta o tempo no manejo. Mas deixar o passarinho lá no prego, quieto e falar alguma coisa, né? Lembra em Sorocaba, o senhor não tava cantando, o senhor não pode mexer, passou do ponto. Porra, cheguei, tava... Pô, Sorocaba, tô eu lá. Tava na organização de tudo lá. Passou cheguei do no ponto. carro, o passarinho... Eu falei, ixi, ferrou. Falei, Paulinho, vem cá, vem cá, vem cá. Falei, cara, eu tô lá na mesa lá, cara, trabalhando. Faz um favor pra mim, cara, prepara o passarinho pra mim aí. Aí, beleza. Meu amigo, aí o Paulinho foi, mete em anda e não sei. Aí, a hora que ele passou por mim, assim, eu tava subindo, né? Arrumar os troféus lá em cima, eu tava subindo, o Paulinho passou. Ó, o passarinho tava cuspindo fogo, vocês têm. Piu! Piu! Eu falei, Paulinho, meu, para, ele vai rasgar, cara. Ó, amigão, deixa comigo, amigão. O passarinho vai pra estaca cuspindo fogo, cara. Lazarento. O Brás, eu vi uma vez ele na cerca, ele tava com um pardo muito bom, acredito, faz tempo já isso aí. E o pardo, eu acho que era meio manhoso pra cantar, mas ele gostava de sentir o calor dos outros, né? Então, você tirava, por exemplo, do carro, ele saía frio, né? O que o Brás fez? Ele ficou no meio do povão e o juiz chamando. Passarinho mortal, não sei o que, e ele lá discutindo com um, discutindo com o outro, até o passarinho na mão. Malandro, Rolando, né? O Brian tá surdo, não escuta o juiz chamar ele. Ele enrolou até o passarinho pegar fibra. O passarinho pegou um pouquinho de fibra, daí ele, eu tô aqui, puxa, ninguém avisa aí. Eu é hoje com aquela. Lazarento, né? Manda um recado pro Se ele Braz. quiser isso, ele dança, né? Então, manda um recado pro Braz aí. Aí, Braz, tá vendo aí? Quando eu falo, você tá escutando, né, velho? Eu não escutei chamar, ó. A história dele é... Mas ele tá na dele. Faz parte do show, né? Coisa, né? Não tem o regulamento, né? Se o regulamento permite, né? Ele tinha... O cara abriu. Quando o cara abriu 2 minutos, ele fala, né? 2 minutos para apresentação.
Daí o passarinho já estava tipo, agora. Na cerca você não sei, vai dormir ele no pau lá. Você pega, então, são pessoas que sabem mexer, valorizam aquilo que você tem. Agora, na moca, você dá uma Ferrari pro cara que não sabe dirigir. É complicado. Mas ele continua assim ainda, viu, Estevão? Eita, mas dá trabalho pra gente torneio. O velho Lazarento. Não, viu? Existe uma diferença, por exemplo. Eu não sou um apresentador de passarinho, eu sou um criador. Você entende? Eu crio, eu gosto de criar. Eu não para mim não vou nem falar a palavra que é uma palavra meio achura, mas é desgastante, vamos usar uma palavra mais leve. Ficar, vou pendurar na estaca, vou pôr aquele lá, você entende? Não é fácil. Agora, tem pessoas, por exemplo, que gostam disso. Então, tem que cria, tem aquele cara que apresenta, certo? Tem todo mundo. Agora, se você quer, por exemplo, criar um passarinho para apresentação, então você capricha e dá na mão de uma pessoa que vai apresentar bem. Agora, não adianta você pegar e deixar nas pessoas. E isso é o que leva muito, né? Porque antigamente tinha poucos passarinhos assim, que pegava, que se destacava, né? Não era tanto, principalmente no canto praia, né? Que o pessoal insistiu muito com mateiro, aqueles mateiros que vinham do norte, que não pegava canto, não fazia nada. Depois que começaram a criar os litoral, né? Que começou daí a encartar os cantos. Então, era pouco, então o pessoal ia atrás, quem gostava, né? Hoje tem bastante. Hoje todo mundo tem um passarinho que canta, né? O Maurício mesmo mostrou, né? Tem uma ala da casa dele aí, tem uns 15 passarinhos campeão brasileiro, mas não sei o que, mas não sei o que. Vamos ver se dá pra pular a cerca. Não tem mais cachorro, Estevão, dá pra dormir. Então, a primeira coisa que eu perguntei, tem cachorro aqui? Não. Tem uma cerca desse tamanho, assim, de coisa, de eletricidade ali. Mas aqui o que você pedir pra galar, a porta tá aberta, né, Maurício? Ele tem passarinho. Mas então, tem. Antigamente não, antigamente o cara. E quem tinha um clássico não tinha nem dentro de casa, pelo amor de Deus. Agora, hoje às vezes tem passarinho, leva lá no clube, lá. A gente põe lá no meio daquelas curadadas lá, que é certo. E o passarinho evoluiu tanto, o curió hoje, o passarinho da Ana Dias, que eu acho que ele nem entende com outra curió. Esses curió mateiro, esses curió que o pessoal tem, parece que não dá nem bola. Põe um CDzinho lá que faz prim, o bicho já fica doido. Aí você leva lá, tem passarinho cantando lá embaixo, né? O bicho não dá nem bola. Os curiós mateiro não atendem o curió praia. Você pode. Parece que tem outra frequência, né? Se você estiver em algum lugar que tem um curió voando lá, mateiro, você toca o celular aqui no Ana Dias, leva lá embaixo lá. Não atende. Eu fui pescar no Mato Grosso, no Pantanal, e levei um aparelhinho no canto praia. Tocava, olha, tem curió cantando quase 100 metros, tem um cantando. Eles nem ligavam. Daí parei do lado de uma árvore que estava muito quente, era umas 10 horas. Veio um pardinho, começou a cantar em cima e gravei ele uns 3, 4 cantos. Tocava, vinha de 2, 3, brigava, caía até na água, 2 brigando assim. O pai não atendia de maneira nenhuma. Não atende. Pode tocar, É com o aparelhinho no ar da Tectron. Boa! Nosso amigo Anselmo da Tectron. Isso, mandar um abraço pra ele. Um abração pra você, meu irmão. Guerreiro. Guerreiro mesmo. Hoje também tem isso aí. Antigamente era aquelas vitrolinhas que tinha aquele bolachão. Aquela corneta. Não, e o bicho, depois arrumaram aquela corneta, o bicho enroscava, rapaz. Nossa senhora. Era muito, o passarinho que pegava canta porque era muito inteligente. Ô Estevão, conta daquelas raças que você tem lá agora. O que eu tenho hoje lá. Descendente dos euros. Tenho euros, tenho raça do Guarnei. Euros quando era do Mineirinho, né? Da época do Mineirinho, né? Que foi o Eus, E aí nós vimos lá um passarinho, daí. Não que a gente seja tão miserável assim, não pobre assim, né? Mas. Comprou 18. Uniu eu, o Celso e o Dr. Stefano para comprar uns filhotes. O Stefano tá junto. Os bichos, o Lazarento vão de faca.
O Stefano deu só 10%, né? O que mais galou fêmea. O mais pobre Foi lá é dinheiro, eu, o menino é eu, menino lá, né? Mas Vai mandar prender a gente. aí nós Segunda-feira trouxemos, tá expedida a ordem de prisão. nós trouxemos o Curió e aí o Stefano o Stefano é um cara bacana e é muito bom para dar nome em passarinho. Fizeram sócio Ele do gosta, Stefano. falei, vai, você que sabe dar nome, dá um nome pra você. Ele falou, já sei, condomínio. Porque condomínio Condomínio. olha, Compramos 3 juntos. aquele passarinho vem ser avô do pardo que o Rude tem aí. Que tá, eu parei de contar, acho que ele tinha dado uns 50 canos. Minha raça hoje, dos meus pardos, é tudo voltado a 100% na raça do Estevam. Postei tudo nele esse ano passado. E daqui pra frente a gente tá junto. Pessoal, fala Só agora. uma curiosidade, uma vez de repetição. Antigamente, quando tinha um Curió, parece que era o nome dele, eu não lembro mais, o homem usava, tinha uma capa preta e o homem levava ele numa capa preta, seus 40 repetição. Pensa um passarinho para repetir. E aí chegou um torneio na escola agrícola, precisava jogar repetição lá e tal, né? Naquele tempo contava os cantos. Fizeram os Zezo lá para jogar o passarinho, o Zezo pegou um novelo de linha, acabou a novela para ele dando um nozinho, o passarinho não parava. Então ninguém repetiu, né? Mas o passarinho que eu mais vi repetir na estaca, naquela época, foi o ciganinho. Esse aí, uma capa preta, o homem tem uma capa preta no passarinho. 54 cantos ele deu. 54 cantos ele deu. 54 samaritanos. E era da região nossa aqui? Não, ele é daqui de Rio Claro. É Rio Claro ou São Carlos? Ah, não sei, era Ele um é senhor, daí. ele andava com a gaiola assim, com uma capa preta, aquele sol quente, ele vai no passarinho. E aí chegava na hora que o Zé acabou com a novela de Landa. Pessoal, falar aqui agora, O ícone. para finalizar aqui, né, a nossa mesa aí. Um grande amigo, eu conheci o Edmilson nos torneios, puxando Curió. Na época eu tava com o Carbono, disputando com o Curió, que ele vai contar a história aqui. Que ele que trouxe esse Curió, ele que manejou, ele que foi a primeira pessoa a puxar esse Curió na estaca, que é o GP Presente. O Edmilson é um grande amigo meu, uma pessoa que, cara, é um cara diferenciado, né? Um doutor, um dentista. Sempre converso com ele, tenho uma amizade boa com ele, sempre chega no torneio, a gente sempre, nos lugares, a gente sempre se deu muito bem, né? E disputamos um campeonato ali juntos, né? Difícil pra caramba. Naquela época o negócio, campeonato pegado, o Bugrinho no auge, né? Bugrinho, 3 das 11, Curió, fera. E eu com Carbono e naquela época, cara, o cara que mais uma das pessoas que mais me incentivava era ele. A gente chegava no hotel, ele chegava com a família dele, ele, ô Vitão, e papá, a gente conversando do lado assim. Até se eu nunca te agradeci, te agradeço. Obrigado pela amizade, pelo carinho aí. E conta pra gente aí um pouco do GP. Então, e nesse campeonato o GP não foi bem, não. E eu ficava louco. Ficou sem repetição, aí depois foi pro torneio dos campeões, aí foi melhor. Mas o GP Presente foi um passarinho que veio pra mim de presente, né? Lá do seu Luiz Negrisoli, do Acre, que a base dele era o Gaiola Preta, né? Ele adquiriu aqui da turma e levou pra lá. E a gente fez um negócio sem ser de passarinho. E ele ficou muito contente com o negócio e eu falei, então me manda um passarinho de presente, né? Ele falou, um dia que eu tiver um passarinho eu mando pra você. Aí um dia me ligou e falou, vai lá em Campinas, que eu tô mandando um filhotinho de presente pra você. Eu fui lá. Aí cheguei em casa, tudo animado, né? Porque ele sempre mandava passarinho pra região aqui, mas mandava só passarinho top. Falei, o que vai vir pra mim, né? O passarinho já tinha 90 dias já. Aí eu coloquei ele numa gaiola nova, né? Tudo chique lá. Falei pra minha esposa, amanhã não vou nem trabalhar, hein? Quero escutar o passarinho. Tava tatu com cobra.
Rapaz, pendurei na janela lá, começou uma gritaria, sem nota de praia. Foi uma decepção, rapaz, uma decepção. Eu falei, mas impossível, o Luiz é um cara tão honesto, tão sério, né? Aí eu liguei pra ele falou assim, se você não gostou do passarinho, vai lá na casa do nosso amigo que tem mais 4, escolhe aquele que você quiser e tal. E aí eu peguei o GP presente e fui lá na casa do amigo e falei, o Luiz mandou eu vir trocar o passarinho aqui. Qual que tá cantando bem aí? Aí o amigo falou, rapaz, não troca não, fica com esse. Ele não ia trocar, né? Esse ele mandou pra você, veio na gaiolinha escrito Edmilson. E os outros ele mandou separado. Falei, eu vou ficar com esse passarinho aqui, isso não canta nada. Vamos ficar com o passarinho. Aí passou um ano de pardo e não cantou, eram umas notinhas, outras coisas. Aí depois veio esse passarinho diferenciado aí e acabei passando por Israel, né? Na minha mão não repetia, cantava bonito, né? De preto, mas não já repetia. de preto. Já de preto. Mas mesmo assim dava trabalho, cara. Mas não repetia, Você não. É louco. Aí passei por Joca, por Israel, que são duas pessoas que se empenham muito, né? Nos torneios aí, pra mostrar pra gente o que é o canto do passarinho. Porque nós somos apaixonados no canto do passarinho, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu crio hoje o passarinho em si, vamos colocar assim, um diamante, um passarinho diamante é muito mais bonito de beleza do que o curió. O curió é preto, marrom, ali não tem, mas o canto do curió é uma coisa que deixa a gente maravilhado. É para isso que a gente cria, a gente procura colocar os passarinhos para cantar, né? E outra coisa também, queria aproveitar aqui essa roda de canto aqui para dizer que nós não somos criadores de curió, nós somos mantenedores do passarinho na natureza, porque a agricultura está acabando com o passarinho. Hoje eu só consigo criar passarinho porque eles começaram essa história de criar, de manter, de gostar. Porque eu acredito que se não existisse eles, era muito difícil hoje a gente ver na natureza curió, bicudo. Você vê sabiá, não existe mais, é difícil ver uma sabiá vermelha por aí. Não, você não escuta nada, então é agricultura, né? O país hoje Você tá com o dedo na câmera. Você tá com o dedo na câmera. O país hoje ele está em 40º lugar de agrotóxico, um dos países que mais utiliza agrotóxico na lavoura para produzir alimento. E os caras ainda querem falar besteira pra gente. Não, é uma barbaridade, né? É uma barbaridade. Por exemplo, eu gosto do canto. Eu não vou no mato pegar uma fêmea ou um macho para galar isso daí. Ele não vai dar canto. Eu vou pegar um passarinho do seu Estevão que tem 30 anos de genética. Eu não vou caçar passarinho. Eu não vou tirar passarinho da natureza. A gente quer genética. A gente quer uma coisa que já é de 30 anos. Já tá apurado. Hein? Já teve um campeão brasileiro aí em cima da raça dele, já teve uma fêmea que deu um resultado. Então a gente quer isso. Hoje o criador não caça mais, não existe isso. É mentira. E nem que queiram trazer um passarinho do mato pra gente. A gente não quer. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. A gente quer uma coisa que já está com 30 anos, com 40 anos de genética aí. A gente sabe que o mateiro não encarta, que o manejo está nos primeiros dias de vida do passarinho. A gente sabe tudo isso. Veja quanto ano eles têm de criação e no banco genético eles têm a raça quando começou lá atrás, cara. Você vê, tem cara, isso, a raça. Continua dando filhote de boa. Você viu? Eles falando a raça, Ele cara, aqui, ó. Isso é Ele tem a raça que cara. criou há 30 né? anos atrás. O cara vê às vezes um passarinho que deu certo, às vezes fala, o cara pegou uma fêmea lá, mas às vezes eu fico pensando, aquela fêmea que escapou de mim, que era irmã. Será que não era? Você caiu na casa de um cara que não tem nada, ele caçou, ele fala, é uma fêmea que eu peguei em casa, né? É um mateiro. Tá esperando com a mateira. Mateiro nada. Ele falou, o mateiro, quem quer canto, quem quer qualidade, não quer um mateiro, mas nunca, rapaz. Quando começou naquela época, nem anel tinha? Não tinha, né? O primeiro anel que veio era aberto. Aberto. Era aberto. Foi isso. Foi O anel do BDF aberto. O anel de BDF, né? Em que ano saiu o anel? E depois, quando começou os anel, que a federação fazia os anel, a FEBRAPES,
O anel de Curó era 2.8. O Curó fazia isso aqui assim, o Curó. Quantos Curió foi criado? Quando passou 2.6, mas viu, eu não Porque consigo era a federação que entregava o anel, né? Ela fazia os anel. Nunca ela entregava, ela fazia. Ah, era fabricante. Era fabricante, ela tinha uma máquina, ela fazia os anel e a bitola do Curó era 2.8. Depois que diminuiu. Aí de 2001 até 2002 ainda ela fez o anel. O Ibama assumiu em 2001. Em 2002 aí eles assumiram o Ibama e aí já diminuíram. Diminuíram do trinca-ferro de 4 para 3,5, do Curió de 2.8 para 2.6. Sabiá, que era 4,5, parece que veio para 4. É 4.0. O Vira, o negrão lá, o que turma fala, o Graúna, que aquele passarinho precisa por anel 6, ele botaram para 4. Certo. Viu? Você olha o pé do bicho assim, o anel fica abraçado assim. Então, sabe? Mas aquele tempo era, né? Agora hoje, muitas pessoas às vezes falam, eu vou dar uma pro senhor, o senhor não quer falar. Porque a gente não quer um passarinho que não tenha genética, não tem. Então você vai pegar um passarinho do mato. Imagina. Verdade. Parabéns. Falar agora um pouquinho aqui para finalizar aqui, falar. O Maurício aqui veio há pouco tempo aí com a gente no Curió, tá disputando os campeonatos com a gente aí na Febraps. Um cara sensacional, junto com Tá frio que trouxe ele, o Woody aqui, que de vinil. Dois baita amigos aqui, a gente tá aí disputando os campeonatos na Febraps, aí a gente já vai pro 3º ano aí juntos. São dois baita amigos, a gente viaja pra cima e pra baixo, dá risada, fala besteira e é um barato, né, cara? É divertido. E passa nervoso, Curió num canto, a gente volta louco e quer bater. Então, cara, primeiramente, obrigado por vocês darem esse espaço. Obrigado pela amizade e lealdade de vocês aí. É uns caras que, cara, ajuda no porco na fornalha, ajuda no campeonato e viaja e vai pra lá, pra cá. Então, eu só tenho que agradecer pela amizade de vocês. E dedicação, né? E dedicação, respeito, carinho. Família do Woody também. Pô, os caras vão no porco da fornalha, vai uns 12, entra lá. Agora vai ser Vamos de novo. Esse ano vamos de novo, né, Woody? Ano que vem tá com nessa. Ele quer desconto, viu? Ele quer desconto do porco da fornalha. Ninguém tem neto ainda. O netinho não paga. Aqui vai todo mundo no porco da fornalha. Todo Aqui mundo, vai né? todo mundo no porco da fornalha, não vai? Ô, já estamos lá. Vai, Rivelino. Vamos vender o pão junto. Tamo lá, hein? Hoje já traz os convites pra vocês levarem. Porco na fornalha, Vai ser vamos show, todo mundo hein? tá lá. Então fala um pouquinho aí do que o Curió representa pra vocês aí. Não, o Curió entrou na nossa vida, é que nem a gente fala, né? É um ciclo de amizade. Eu comecei no coleiro de canto, no coleirinho no canto, campeão brasileiro, campeão paulista, coleirinha terceira nota, depois canário de tralha. Então quando eu entrei pro Curió, eu trouxe todo o que eu tinha de conhecimento em kart, trouxe pro Curió. Então eu fui muito precoce já no primeiro ano, apresentando os passarinhos, né? Então eu tenho essa sorte, graças a Deus. Esse ano estou encartando uns pardos, que é uma genética que a gente fez uma parceria, eu e o seu Estevão, de uma fêmea minha, fêmea dele, os galador dele. Infelizmente a gente ele perdeu o comandante faz um mês aí. É um passarinho que deu muitos passarinhos com repetição, que está espalhado. Aí então, que é pai desse pardo meu, que promete bastante. Você sabe que pardo, precoce, tudo promessa, né? Então a gente tem que cuidar muito, como eu cuido lá, tento fazer o máximo. Eu só mexo com encarte, né? Então é isso, cara, é amizade, aproximação e aquela luta, né? De manhã, analisar os pardinhos, que é gostoso, e ter aquele feeling de saber qual vai ser quem. Entendeu? Então é isso aí. Tem que nem a gente fala, tem muita gente que mexe com Curió, mas o conhecimento não é poucos, né? Poucos que tem
O feeling, né? É o feeling de definir o filhotinho que eu acho que vai ser bom, aquele filhotinho. Que queira ou não queira, dá pra você saber já. Que nem a gente fala, né? O bom já nasce pronto. Já nasce pronto. Você tem que dar o que é uma continuidade e cuidar. Condições para que ele possa continuar Condições. evoluindo. Então é que nem a gente fala, aparelho da melhor qualidade, falante da melhor qualidade, um ambiente. E cuidado, né, cara? E aquela genética que tem que E amor, né? dar liga. Amor nem se fala, né? Amor alguma vez até a mulher briga com a gente, né, cara? Que dá atenção e tal, tem hora que a gente, né? Então é isso, mas é uma coisa bem agradável, uma coisa que entrou na minha vida e eu acho que não vai sair tão já, né, meu? Graças a Deus. Estamos aí. Isso aí. Fala aí, Maurício. Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, a oportunidade de poder escutar mais um pouco do que vocês têm para ensinar. Então eu queria agradecer aí esse pessoal que nós brincamos de chamar de velha guarda, mas de velha, Jovem guarda. a velhice está na cabeça aí. Você pode ter uma pessoa aí de pouca idade e de uma mentalidade muito mais velha do que de vocês. E assim, vocês são exemplos, a gente tem um carinho muito grande por vocês, porque vocês são quem iniciou tudo isso. E se a gente hoje pode dizer que nós temos um amor por um bicho, isso, aquilo, vocês têm grande parte nisso, porque vocês que iniciaram essa criação, esse prazeroso hobby de mexer com essa ave, né? Eu também, como Woody, Joaquim conheceu meu avô. Meu avô era um passarinheiro que tinha, daquela época de caçar, de fazer caçadas, isso e aquilo, né? Minha avó falava muito, né? Nossa, seu avô ia caçar, né? Os negaça, né? Isso chamava os negaça, né? Os negaça, isso, aquilo e tal. Aí, seu avô soltou o passarinho dele lá no meio do mato e tá. Mas eu me lembro de 7, 8 anos de idade, já tem uma gaiola que meu avô me deu. Então essa paixão pelo passarinho, da minha parte, vem do meu avô. Porque meu pai nunca teve muito interesse por isso. Do lado do meu outro avô também não, né? Do meu avô por parte de mãe, que era passarinheiro, os Vênis. Então, isso aí vem. E o Curió surgiu na minha vida. Eu conheço o Woody há muitos anos por causa do Coleira. Eu também gostava muito do Coleira. Mas quando eu escutei um Curió clássico Praia Grande cantar, encanta, né? Não tem, pra gente que é diferente de tudo, né? E eu tive essa oportunidade de conhecer com o seu Oswaldo Taleta, falecido, o seu Oswaldo Taleta, o pessoal da antiga aí. Nosso amigo. Conhece, todo mundo aí conhece, né? Seu Taleta. Foi o primeiro Curió que eu adquiri, um Curió muito bom. Até participei de um torneio aonde o Cyborg cantou aqui no Engenho, tá? O Rivelino estava aqui, o Cyborg apresentou nesse dia. E daí, pô, você começa a ver e escutar um passarinho desse, o prazer que isso gerava, isso aqui. Foi assim. E agora, aí, depois tive um segundo passarinho, que também é um falecido amigo nosso, o Toninho Bueno, né? Que me disponibilizou um passarinho dele. Curumim. Curumim, da raça Curumim. Depois me levou na casa do Joaquim, até uma situação muito inusitada que eu posso contar aqui, que eu não conhecia o Joaquim me conhecia de ouvir falar, Maurício do Correio, que é como eu sou conhecido aqui, né, Maurício do Correio. E daí Joaquim me levou, Bueno me levou na casa de Joaquim para ver um curió que ele tinha, um filhote dele lá, eu acabei adquirindo. Hoje nós somos sócios desse curió, um curió extremamente enraçador, chama Simplicidade. Tem até uma música, né, Joca? A música do Simplicidade que foi feita. Naldo Rivelino sabe o que é essa raça, matuberano, né? Matuto com soberano que veio, Joaquim. Coisa boa, hein? Então assim, um passarinho que repetia muito e assim foi indo. Depois veio meu amigo Udo de novo, que disponibilizou passarinhos dele, filhotes dele aí, pardos que ele vinha fazendo, iniciando esse trabalho, pardos já encartados, isso, aquilo, que ele não fez conta de abrir mão, né? E acabou depois trazendo eu para esse universo de torneio, eu falo que, pô, só cresceu a amizade, entendeu? A verdade, o torneio me abriu uma nova família, né? Que é essa família que a gente tem hoje aqui, né? Então, eu tenho raça aí de todos, de Zezo,
do seu Mazzali, eu acho que eu devo ter alguma coisa aí de raça dele aí, de Caxingui, Pombinha, essas raças aí. Só tem essa, ele só tem essa raça. Só. O pessoal sabe. Até aí, com dó de você. O pessoal sabe que a gente tem um banco genético muito forte aqui hoje, né? Até por orientação deles mesmo, que foram disponibilizando, o seu Estevam, tem o Comandante, tem o Europa, tem aí uma série de raças de todos eles. Então assim, eu fui abençoado de ter tido bons professores, né? Pessoas sérias, pessoas que de confiança, que não fizeram conta de abrir mão dessas aves, desses plantéis que eles tinham. E daí eu fui agraciado, né? Depois ele tá ruim, tem Topete, Gamenon, Colina. Tá ruim, né? Tem bastante, Netinho, que vai vir Caxingui, Pombinha. E eu não posso deixar também aqui de falar um pouquinho de um criador aqui. Hoje ele não tá aqui, né? Mas é uma pessoa que eu gosto muito, que é o seu Celso. O seu Celso, através do seu Celso eu tive o Curió. Ele tá fazendo quentão hoje. O Curió Mondragon. Fui campeão brasileiro com o Mondragon na época. Foi quando eu fui bicampeão brasileiro. Eu tinha sido campeão brasileiro com o Lutron. E aí eu fui bicampeão brasileiro com o Mondragon, criação do seu Celso. Então um abraço aí pro seu Celso, obrigado. Raça Matuto também, misturado com as raças aqui de vocês aí de Piracicaba, coisa... E é aquilo que eu falo, né? A voz do Mondragon o Mondragon começava a cantar, eu nunca esqueço. Eu puxei o Mondragon no torneio, o seu Maurício Criatório Beija-Flor do Rio, grande amigo meu, falou: Vitão, que voz, hein? Que voz, gostei. O que é? Eu falei: é Matuto, né? Então, grande abraço aí pro seu Celso também, não podia deixar de falar dele aqui. E lembrando desses amigos que não estão presentes, o Celso foi convidado, mas ele tinha um compromisso, um grande amigo nosso. Também tem genética dele aí, São Pedro e Luminosa, né? Que é uma grande raça dele lá, o pessoal daqui conhece. Mas eu queria falar do meu amigo Percy, que tá fazendo uma falta tremenda aqui. O dengue. Tá dengoso. O dengue. Pelo amor de Deus, puta a mão nesse aí, perder pro mosquitinho, meu. Nosso amigo Percy, que foi quem nós disputamos até a última etapa. O seu Toninho também, né? Até a última etapa, o Topete e o... Dos Sonhos. O dos Sonhos. Eles estavam disputando ponto a ponto, né, Joca? Duro. Foi um páreo duro, né? Chegamos até a ficar bravo, liguei pro Percy, ser testemunha. Nossa, eu tive que intermediar. Calma. Não sei o quê, entrar no meio dos dois. E aí pôr os dois pra conversar e tal. Porque isso que é o negócio. Chega na última, faltando 2 etapas ali. Amigo, agora um ponto tá só no grupo dos carburadores. Não, o seu Toninho também, uma pessoa maravilhosa. Seu Toninho é pra tá aí também. Então, assim, essa foi grande família. O Sete, muito amigo do Joaquim, era pra ter vindo. Não pôde vir, Joaquim falou com ele. Recebeu lá na casa dele muito bem. Então, assim, pessoal, Vitor, eu só tenho a agradecer a presença, agradecer essa nova família que nós adquirimos, que nós estamos podendo fazer parte, esses amigos sinceros que... compartilham o mesmo gosto, o mesmo prazer, isso aí. Pessoal, queria agradecer aí a presença de todos vocês aí. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Obrigado a todos de todo o Brasil aí que acompanham os nossos vídeos. Precisando aí, conte comigo. Aquilo que eu falo, cara, quer me chamar no WhatsApp, chama. Não deixo ninguém sem responder, só que nem sempre dá pra gente responder no momento que a pessoa espera que a gente responda. A pessoa manda a mensagem, a gente tá ali no trabalho, obviamente não vai responder. Vai deixar pra noite ou no outro dia de manhã. Então contem sempre comigo, contem sempre com a gente. Venham pro Porco na Fornalha dia 14/7 aqui em Piracicaba, na sede da Sopap. Mais uma vez vai ser uma festa espetacular. Tá vindo gente de todo o Brasil esse ano para a festa. E não se esqueçam, em setembro, primeira etapa do Campeonato de Curiós Canto Praia Clássico da Febraps. E esse ano, o Campeonato Brasileiro no dia 14 e 15 de dezembro, aqui em Piracicaba, também na Sopap, tá? Agradecer já de antemão aí o seu Estevam por ter conseguido o local lá na faculdade pra gente. Vai ser uma grande festa de novo, pessoal trazendo curió de todo o Brasil, e eu conto com a presença de todos vocês nos torneios
e no Brasileiro. Um grande abraço e mais uma vez, obrigado. Valeu. Salva de palmas, gente. Valeu. Olha, o Alexandre tá escondido ali, Luiz. Olha. Ô, Xande, pô, Xande. Que história, né, CT? Não, ficou legal. Pessoal, tô recebendo aqui esse meu amigo aqui, ó, Zé Maria, lá de Santos, São Vicente. Cara que... Um grande amigo que eu ganhei no mundo do Curió. Sempre ia lá, ficava lá sentado com ele lá no Clube de Santos. O Zé tá se recuperando aí de um AVC que ele teve, né? Já tá, graças a Deus, zerado pelo que ele passou. Zé, você mora no meu coração. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Você mora mesmo. Você mora no meu coração, você sabe disso. Pedi pro Douglas, ó, trazer ele aqui no meu criatório. Dei uma fêmea para ele aqui de presente, uma gaiola, um livro. De coração mesmo. E essa anilha de ouro que eu ganhei da Febraps quando eu fui campeão, agora vai pro meu amigo Zé Maria e uns troféus que eu tenho aqui. Te amo, meu irmão. Fala, Te amo mesmo. Muito obrigado. Não precisa chorar, meu irmão. Não precisa chorar, não. Te amo de verdade. E ele vai aonde? Fala onde ele vai estar. Dia 14. Vamos estar lá, se Deus quiser, na festa. Porco na Fornalha. Porco na Fornalha, Zé Maria vai estar lá com a gente. Firme e forte, meu irmão. Obrigado, viu? Tá aí, ó. É isso aqui, ó. É cada bichinho desse aqui que faz a gente ter uma pessoa maravilhosa como essa.